Oi, eu sou a E Fabi eu sou a Tamara, e esse é o Mãescast. um espaço de acolhimento e escuta sobre a maternidade atípica real. Eu sou Fabiana, Fabi, sou casada com Maurício e tenho minha família como minha base. Eu sou mãe do Yuri, que tem 19 anos, meu primeiro amor, que me tornou mãe, e também sou mãe da Maria Laura. Ela tem 7 anos, síndrome de Down e TEA. A maternidade da Maria Laura, né, ela também me tornou mãe, mas de uma forma diferente, com muitos desafios, outra forma de enxergar, mas também com muito amor. Eu sou a Tamara, mãe do José Arthur, sou mãe solo. O Arthur tem 7 anos, tem síndrome de Down, TEA e também TDAH. É uma maternidade muito desafiadora, né? Mas, assim, que exige muito, né? Mas também é cheia de amor, porque cada detalhe, cada passinho dele conta. Esse Mãecast, né, é um projeto meu da Fabi, e a gente iniciou ele através de uma conversa, né, Fabi? Isso. A Tamara me ligou um dia, ela estava assim um pouco chateada, porque a escola ligou para ela buscar o José. E quando ela retornou para casa com ele, ela estava um pouco angustiada. E ela me ligou e a gente teve uma conversa muito rica. Né? E foi uma conversa simples de duas mães que vivem as mesmas coisas, mas que se entenderam. Né? Eu acolhi, também ela. Acabou que a gente teve uma Acolher. conversa, uma troca muito boa e ela também me acolheu. E nós saímos dessa conversa com o coração assim quentinho, né, Tamara? Aham, diferente. Isso. E no final da nossa conversa, eu mandei um áudio, assim, um áudio maior para Tamara, e eu até brinquei, mandei uma figurinha para ela, falei podcast no ar. Aí eu falei assim, e por que não, Fabiana, um podcast? Porque se eu consigo te ouvir e saber que não estou passando por isso sozinha, e essa escuta foi legal, foi enriquecedora, foi um momento em que eu é, me senti ali também acolhida e saber que não tô passando nada sozinha. Quando eu fui, a Fabi foi muito aberta. Foi um dia que eu nem queria me arrumar, né, Fabi? Eu falei assim, ai, gente, não quero sair de casa, Fabi, eu tô bem chateada. E parece que só a criança tá dando uma alavancada e quando você vê já tá tudo de novo. Aí eu falei, por que não fazer um podcast? Porque se você me entende, quem mais vai entender a gente? Muitas outras mães. Isso, então a gente conversou, né, no outro dia. Na verdade, quando a gente desligou, eu já fui pesquisar sobre, né, e a gente faz essa comunicação o tempo inteiro. E aí, algumas mães até me fazem o que a Tamara fez, né? Me ligam, ô Fabi, eu tô passando por isso hoje e tudo. Então, assim, eu vivo as mesmas coisas, só que às vezes eu passo uma força diferente. Elas brincam que sempre eu tô com o cabelo arrumadinho, com a unha feita e tudo. E também a gente teve essa troca, eu e Tamara. Falei com ela, olha, primeiro a máscara de oxigênio na mãe para depois a gente cuidar do filho, né? Então é uma prioridade, né? Eu gosto mesmo de estar com o cabelo arrumado, de passar uma maquiagenzinha todos os dias. Eu gosto de estar assim, porque eu acho que isso também já me fortalece para o dia a dia. E passei isso para ela. Ela fez um post lá no Instagram e me marcou que a nossa conversa fez ela se olhar de um jeito diferente. E voltando, né? Sobre quando a gente desligou, eu já fui pesquisar sobre o podcast ou como que a gente realmente poderia colocar isso em prática. Aquilo mexeu comigo mesmo. E aí, quando foi no outro dia, né, Tamara me mandou uma mensagem. Fabi, sobre o podcast, você levou aquilo a sério? Aí eu brinquei com ela assim, tem 4 episódios prontos. Foi mesmo, foi. Aí eu falei que a Fabi, essa questão, até essa questão mesmo de me cuidar, eu acho que é uma coisa também que acaba acarretando a minha Fabi, porque Mas ela tá sempre bonita, viu, aí ela gente? fala isso. Mas nesse dia foi o dia que eu falei assim, Fabi, eu não quero. Porque eu acho que o único tempo que eu tenho, eu falei com a Fabi, eu falei, ô Fabi, eu levanto, a primeira coisa que eu vou cuidar é de mim. Pelo menos uma base no rosto, um batonzinho. É o que eu faço. Mas aquele dia, né, Fabi? Aquele Sim. dia eu não tava afim. A ela, não levanta, vai se arrumar, é um momento seu mesmo. Eu falei, é mesmo, o que que eu tô fazendo? E aí eu postei e falei, ó, Fabi, obrigada por esse momento de hoje. E eu, ó.
Acordei. É isso. Então, a gente foi uma troca real, maternidade real, desafio real. E aí a gente decidiu começar esse projeto aqui, né? Para ter um espaço mesmo de acolhimento, de escuta, de trocas, né? Tanto de mães, todos os tipos de mães, mas mais voltada para as mães atípicas, porque muitas das vezes tem essa dificuldade, né? De ter com quem falar, de como falar, de não ter julgamento, de se sentirem acolhidas. E aí nasceu o Só Quem Vive Entende Mães Cast. E aproveitar, né, Fabi, já que a gente falou sobre o nosso projeto, vamos falar um pouco da nossa maternidade. Como é que foi para você o começo? Como é que foi o nascimento e a notícia do diagnóstico da Maria Laura? Então, a minha história, né, como você já sabe, foi um pouquinho diferente porque eu tive o diagnóstico na gestação. Não é muito comum na síndrome de Down, a maioria das vezes, a maioria das mães que a gente conversa, elas recebem o diagnóstico no momento do nascimento, assim como foi o meu. Então, só que para mim não foi um diagnóstico da síndrome de Down, né? Eu fui fazer um ultrassom de translucência nucal e aí o médico falou coisas muito duras para mim, que era um bebê mal formado, que não sobreviveria. E aí a gente foi atrás, né, de exames para descobrir o que estava passando ali. Só que no fundo do meu coração, eu já sabia que eu teria um filho com síndrome de Down. Então, assim, Deus já tinha falado isso para mim no meu coração. Quando veio esse diagnóstico, entre aspas, né, porque não foi um diagnóstico, foi a forma que o médico falou, e aí eu pensei, não, Deus, né, já tinha feito para mim uma promessa, e eu pedi a Deus para que tirasse, né, tudo e deixasse a síndrome de Down, porque já era uma promessa que ele tinha feito ali. Então a gente foi, né, eu fui fazendo exames, foi um período bem intenso, eu fiz 21 ultrassons, né, e aí veio o diagnóstico, né, da síndrome de Down. E aí também veio a questão da cardiopatia, porque também é uma questão comum, né, na saúde da síndrome de Down. E a Maria Laura, ela já nasceu com cardiopatia congênita. Então, para mim, assim, o desafio maior não foi o diagnóstico, né? Foi a forma que ele foi falado. Então, você está falando de desafio. Teve algum desafio além desse maior que você vive? Eu acho que o desafio maior foi quando a Maria Laura nasceu e a questão da saúde dela, porque cardiopatia congênita, né? O médico já tinha falado que ela teria que fazer cirurgia e ela tinha uma hipertensão pulmonar muito forte, ela não podia mamar no peito, ela suava a cabecinha toda, perdia peso. Então, assim, o desafio maior para mim foi esses primeiros meses até ela fazer a cirurgia, que graças a Deus, depois que ela operou, ela ficou muito bem. Mas veio assim, né, um tsunami, porque foi o diagnóstico da forma que veio. Mesmo eu tendo no coração que eu teria, né, um filho com síndrome de Down, as terapias, uma maternidade, né, desafiadora, com várias dificuldades, e ele um mundo novo de aprendizado, completamente diferente do que eu tinha vivenciado com a Yuri, né? Então, foi isso. Eu acho que o mais difícil foi essa parte da saúde dela mesmo. E com isso tudo que você viveu, o que te dá força mesmo para você continuar? O que te dá força para você ser essa mãe que você é hoje? Em primeiro lugar é Deus, né? Que Deus é quem me capacita, sem Ele eu não sou nada, é Ele que me levanta, me põe de pé todos os dias. A minha família, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho Maurício, tenho Yuri, mas o principal é a Maria Laura, né? A minha força para lutar por ela, por tudo que ela já vivenciou. A Maria é como se diz, é um desafio a ciência, né? De tudo que foi falado, de não sobreviver. E ela, todos os dias, ela tem muita força de viver, ela lutou para estar aqui. É uma menina encantadora, que é muito inteligente, muito amorosa. Então, quando eu penso, às vezes, em desistir não, nem desanimar, eu olho para ela.
E aí a minha força vem, em primeiro lugar, de Deus, da minha família e da própria Maria Laura. É, porque sem Deus a gente não é nada. Nada. E para você, como é que foi esse início? Como é que foi a sua maternidade? Então, o José, no caso, aí eu só descobri depois que nasceu, diferente de você. Mas eu acho que o que mais me deixou ali no medo foi o que, assim, ele tinha acabado de nascer, eu não sabia nem o que que era síndrome de Down. Então, eu acho que ia ser, se ele ia sofrer bullying. Quando ele sofresse, se eu tivesse perto ou não, sabe? Esse era o meu maior medo. E depois que o José nasceu e ele foi crescendo, eu descobri que as preocupações da gente, isso é o mínimo, mas é correr atrás de leis, correr atrás de inclusão, correr atrás de, de coisas que não precisava de uma mãe atípica ter que correr. Para algumas, até o convênio aceitar que não é o meu caso hoje, mas a gente tem que correr atrás de muita coisa para ter um filho hoje atípico, que não é necessário ter que correr, eu acho que teria que ser mais aberto, sabe? Mas ser a mãe do José é vivenciar cada pequeno passo, é vivenciar cada vitória e comemorar isso junto. Mas a minha maternidade, eu só ganhei força depois de viver a maternidade solo, porque é entender que eu e ele, nós somos a nossa família. E que nem sempre uma família vai ser de pai, mãe e filho. Mas que às vezes mãe e filho também se formam como uma família, independente dela atípica ou não. Com certeza. Eu imagino como deve ser difícil, né? Porque, como eu falei, eu tenho o Maurício, tenho o Yuri, tenho uma rede de apoio, assim, que eu nem imagino como que teria sido, né? Todo esse diagnóstico, todas essas dificuldades sem ter eles. Então, né, e que é o caso de muitas mães, né? Que são solo, que vivem. E uma coisa também que eu falo, Fabi, se você se você é tia, se você é irmã ou irmão de alguém que a família tenha um filho atípico, seja esse apoio uma rede de apoio, porque faz total diferença. Porque assim, a gente não fala isso como uma carga, mas a mãe às vezes ela precisa respirar. Você pode ser amiga de alguém, que você é amiga de uma mãe, mas ela precisa, às vezes, de um respiro, sabe? Eu falo assim, José não é um peso, mas eu amo viver a minha maternidade com ele. Ele é um parceiro de rock, ele é um parceiro de aventura. Então, tem coisas que eu não vivi minha infância, que eu aproveito e vivo tudo com o José Arthur. Né? Então, a maternidade atípica, ela é feita disso, é de momentos, é de construção, é de pequenas coisinhas. É desafiadora, tem as dificuldades, é desafiadora, mas também é mágica, né, Tamara? E é sobre também, Fabi, nunca desistir de quem a gente ama. A gente não veio nesse mundo para desistir. A gente veio para subir. E como dizem que o foguete agora tem ré, mas o nosso foguete é do tempo antigo, então ele não tem ré, né, Fabi? Então a gente não tem outra opção, a gente não tem essa opção de desistir como mães, não. Tá certo. Eu ia te perguntar, né, o que você gostaria que as pessoas entendessem. Uhum. Você falou um pouco sobre quem está perto, né? Quem tem uma irmã, uma prima, uma amiga. Mas e as pessoas que não convivem? O que é que você gostaria que essas pessoas entendessem? Que tivesse empatia, que soubesse acolher, que soubesse até para dar um diagnóstico, eu falo isso é para médico, para qualquer pessoa. Tem empatia. Você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, você não sabe o desafio daquela pessoa ou daquela criança, porque igual os nossos filhos, é uma coisa assim que eu acho que é importante colocar. Tem gente que acha que a pessoa tem deficiência, ela não ouve, ela não entende. Mas eu te garanto, o meu filho, principalmente, o José, ele entende tudo. Todos os dias. Eles entendem. E assim, você às vezes dá um diagnóstico do lado do filho da pessoa. Então, assim, dependendo do que você for falar, de como você vai acolher essa mãe e esse filho, faz toda a diferença. Então, tenham empatia, sabem conversar, sabem lidar. E antes também de falar algo sobre a criança, se você também não é da área profissional, procura saber antes de falar. Porque também conta para aquela mãe aquilo que você vai falar para ela.
né? Alguém que, por exemplo, quando eu descobri recentemente que o José tinha síndrome de Down, eu não sabia que mundo era esse. Mas me falaram que era uma criança retardada que só ia gritar e não ia andar nem falar. Então, tenho empatia, porque eu já passei por isso e não quero que outras pessoas passem. A gente vive, né, várias situações, tanto com os nossos filhos, né, na maternidade, quanto também com esse tipo de situação, da mesma forma que eu recebi o diagnóstico aí da Maria Laura, né, que poderia ter sido de uma forma completamente diferente. Eu já ouvi também de outras mães que receberam diagnóstico na gestação também. Não foi nada muito acolhedor, não. Deve ter diagnósticos, né? Pessoas profissionais que têm esse tato para falar, sim, mas a maioria das histórias que eu escuto, e assim como a minha, também não teve, né? Então, a gente está aqui no Só Quem Vive Entende, Mãescast, esse espaço que chegou para acolher, para te escutar, né? E para poder ter essa troca aí real sobre a maternidade atípica, né? Só Quem Quem Vive vive Entende, entende, vem vem pro para o Mãescast. Mãecasts. Ótimo. Fechou. Eu acho que eu não falei Obrigada. Mãescast.